Agora, momento esportivo aqui no TV O Jornal, primeira edição, ele já está lá, olha só, gostei da camiseta, viu? Serve aí como um repelente para aquele mosquito chato não chegar perto de você. Boa tarde, Josiano. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todo mundo que acompanha o TV O Jornal. Tomara, né, Luiz? Porque ninguém está aguentando mais esse mosquito, como você falou, esse mosquito chato, né, que está trazendo tanta preocupação para a população de Votuporanga, do Brasil inteiro, que é o mosquito Aedes aegypti, né, que a gente já se preocupava com ele por conta da dengue. Agora tem chikungunya, tem o zika vírus, enfim, todo mundo tem que se conscientizar, cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, dar uma olhada nas calhas, dar uma olhada na laje, enfim, todos os detalhes aí do quintal, porque é impossível que a gente vai perder uma batalha, né, por um mosquitinho só, né? Então, cada um fazendo a sua parte mesmo, toda a comunidade, toda a região, todo o país, né, vai ficar melhor, e cuidar da saúde, que é o mais precioso, né, Luiz? Chopa esse mosquitinho chato, chopa. mas ó, a camiseta bonita. Tomara que sirva mesmo, assim, a cor forte para mandar ele para longe. Pois é, o olho chega assim até quase ficar fechado, de tão forte que é aí. Mas aí vamos lá falar de esporte, claro, né? Impossível a gente começar a falar sem ser do nosso Clube Atlético Votuporanguense, que começou até bem a partida, abriu, né, balançou a rede pela primeira vez, mas depois, o que acontece, Josiano? É a segunda vez isso, né? Exatamente, o time tomou uma virada e é o tipo de derrota, Luiz, que deixa o torcedor um pouco chateado, porque a Votuporanguense começou muito bem no jogo. A gente vai transmitir hoje à noite a partida na íntegra, após a segunda edição do TV O Jornal. E começou muito bem o jogo, fez 1-0 com o Dairo numa jogada trabalhada, só que aí em poucos minutos veio a lambança, tomou a virada mesmo, e aí ficou muito difícil. Teve um jogador expulso e aí com um jogador a menos não teve como reverter o jogo ou buscar um empate. 3-1 para o Batatais. A gente vai ver agora como é que foi esse jogo, os melhores momentos. Jogando no sábado à noite no estádio Oswaldo Scatena, em Batatais, a Alvinegra entrou em campo animada após a vitória do meio de semana contra o Monte Azul. Quando a bola rolou, o time de Votuporanga se aventurou ao ataque. Logo aos 12 minutos, Dairo, que entrou no lugar de Reinaldo Alagoano, não desperdiçou a chance e abriu o placar para o CAV. A alegria da Votuporanguense durou pouco. O Batatais deu a resposta e a bola sobrou para Bruno Formigoni, que acertou o chute para empatar. E o que estava ruim ficou ainda pior minutos depois. Júnior Goiano colocou a mão na bola e foi expulso. Na cobrança, Eliandro virou. Com um a menos em campo, ficou difícil para o CAV, que ainda viu o Batatais fazer o terceiro gol na etapa final com Márcio Luiz. Final, Batatais 3, Votuporanguense 1. Pois é, né, Josiano? E agora vamos esperar a próxima partida, mas como fica a situação do CAV agora com esse resultado? É isso aí, a Votuporanguense volta a campo já na quarta-feira. O time está na 13ª colocação, caiu na tabela, estava em 12º, né, no início da rodada, caiu uma posição com essa derrota fora de casa, tem 10 pontos, tá a coisa de um pontinho da zona de rebaixamento. Tá uma situação um pouco complicada assim, porque a gente já percebe que os times que estão no grupo dos 8 melhores já começam a se distanciar, né, da onde a Votuporanguense está, enquanto os times que estão na zona de rebaixamento tá bem pertinho mesmo. Por isso que agora em casa tem que fazer o papel, o dever de casa mesmo na Arena Plínio Marim. O jogo é quarta-feira, às 3 da tarde, contra o Rio Branco, que está na zona de rebaixamento. Então é hora de uma boa vitória aí para dar um gás novamente. Esquecer um pouquinho do que deu de errado contra o Batatais e em casa fazer sua parte. Ô Luiz, passar rapidamente aqui os resultados da 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O São Caetano fez 2-0 no Marília. O Santo André venceu o Guarani por 2-1. A Portuguesa empatou em 1-1 com o Monte Azul. O Paulista de Jundiaí também empatou em 1-1 com o time do Mirassol. Penapolense, na zona de rebaixamento, perdeu em casa 1-0 para o líder do campeonato, que é a União Barbarense. O Bragantino fez 2-1 no Taubaté. Atlético, Sorocaba e Juventus, o jogão da rodada, na minha opinião, 3-3. O Atlético conseguiu buscar empate, o Juventus estava ganhando. O Barretos, que goleou o Votuporanguense, quem não lembra, 5-0, perdeu para o Independente de Limeira, que até esses dias estava na zona de rebaixamento. E o Barretos, mais um time que estava na zona de rebaixamento, que o Barretos perde em casa. Perdeu para o Rio Branco e agora para o Independente de Limeira. O Batatais fez 3-1 na Votuporanguense
e o Rio Branco de Americana, que é o nosso próximo adversário, empatou em casa em 1-1 com o Velo Clube, que é da cidade de Rio Claro. Só antes de encerrar aqui, passar também os resultados do Paulistão, da Série A1. O Mojimirim fez 3-1 no Linense, o Água Santa empatou em 2-2 com o São Bento, o Novo Horizontino fez 3-2 no Osasco Audax, a Ponte Preta venceu o São Paulo por 1-0, o Corinthians venceu o Oeste de Itápolis por 1-0 e um gol no finalzinho de jogo. Acho que é o quarto jogo seguido aí que o Corinthians consegue marcar ali nos acréscimos e se salvar, né, de um empate ou de uma derrota. Rio Claro, que é o time do ex-jogador da Votuporanguense, o Elcinho, empatou em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão. O Palmeiras perdeu em casa, olha só, não tá fácil não, a Votuporanguense perde, o meu Palmeiras perde. Para a Ferroviária é 2-1, um gol também no finalzinho do jogo da Ferroviária. Red Bull fez 2-0 no Santos. Bom, você viu que só o Corinthians salvando nessa rodada dos grandes paulistas. O Ituano fez 2-1 no Capivariano e o São Bernardo perdeu em casa para o 15 de Piracicaba. Luiz, só o último recadinho, hoje tem programa Meio de Campo, aliás, jornada esportiva hoje à noite, bem interessante da TV Unifev. Tem depois do TV Jornal segunda edição o jogo Batatais e Votuporanguense e na sequência o programa Meio de Campo, e a gente vai repercutir bastante aí sobre a rodada do final de semana e falar muito sobre a Votuporanguense, que vem dias melhores, né? A gente vê o time do CAV oscilando muito, ganha uma, perde a outra e a gente não sabe ainda qual é que vai ser a da Votuporanguense nessa competição. A gente espera que no mínimo não seja rebaixado, que continue na Série A2 e use esse ano como uma escola para vir forte no ano que vem. Mas a gente deseja aqui da TV Unifev que já na quarta-feira que a Votuporanguense se reabilite no campeonato. Luiz Alberto. É isso.